Essa noite nós vamos estudar um pouco a palavra, amém? Vamos falar a respeito de um assunto que tem acometido a Igreja do Senhor, que é a respeito do sono espiritual. Queridos, quando eu buscava a direção do Senhor para preparar um estudo, para trazer uma palavra, o Espírito Santo me levava a ir nos guardados do apóstolo e a ler algumas coisas que ele havia escrito, estudos antigos, ministrações antigas, e o Espírito Santo me trouxe algumas anotações, poucas anotações que ele tinha a respeito do assunto, sono espiritual. Estavam em 2 folhinhas com alguns versículos, e o Espírito Santo me deu a graça de transformar esse pequeno insumo que havia lá no material, para que hoje você possa, quem não teve oportunidade de ser ministrado a respeito do assunto, ser ministrado essa noite. E você vai ver que a palavra ela é muito atual. E o Espírito me deu a direção, acrescentei algumas coisas, trazendo um pouco mais de compreensão, amém? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que vocês soubessem, queria que vocês soubessem que a fonte de inspiração do estudo de hoje foi alguns escritos de muitos anos atrás do apóstolo Rogério. Então, para vocês verem que o Espírito é o mesmo e a gente tem falado as mesmas coisas. Você vai ouvir aqui coisas que nós temos falado. E o Espírito Santo me deu, então, a estratégia para estruturar de uma forma que nós possamos compreender melhor a natureza do sono espiritual, do que ele significa e como ele é prejudicial à igreja. Amém, queridos? O texto-chave que o Espírito me dava para trazer para base nesse estudo é Romanos 13:11. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 13:11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então o tema do estudo de hoje é o perigo do sono espiritual. Amém, queridos? Bom, para que a gente possa entender o porquê que os apóstolos se referiam a sono espiritual, por que eles usavam a palavra sono para falar alguma coisa para a igreja, nós precisamos entender o que é o estado de sono. O estado de sono fisiológico, o sono que nós dormimos, amém? Nós dormimos, nós descansamos. O que é esse estado de sono? Eu trouxe algumas coisas do dicionário para que você entenda e para que você compreenda por que a referência usada por Cristo, usada também pelos apóstolos. No sono fisiológico, o estado da pessoa é de adormecimento, de repouso, de letargia. Sabe aquela coisa, né? Sonolenta, fica meio indolente, não sabe direito o que está fazendo. É de inconsciência, incapacidade de reação. Outro dicionário trouxe que as sensibilidades e atividades, elas ficam suspensas. Quais atividades? Atividades motoras, de movimento, e as sensoriais. O ouvir, o falar, eles ficam suspensos enquanto a pessoa está no estado do sono, está descansando. E por último, o estado de sono também é tido como um estado de inércia, de inatividade. Ou seja, você está dormindo, você não faz nada. Você está em absoluto repouso. Você já conversou com alguém que está com sono? Acho que a Priscila tem essa experiência para contar. Quando você conversa com alguém que está com muito sono, essa pessoa não fala coisa com coisa. Ela não se lembra, se ela falou alguma coisa, ela não se lembra. O que ela fala quando ela está dormindo não se escreve, porque ela não tem discernimento do que está falando. Quando você acorda, que você está meio em estado de sono ainda, você sai tropeçando em tudo quanto é lugar, você não tem nem coordenação motora, você não sabe o que você está fazendo. E quando você está dormindo, você relaxa totalmente. Tem aqueles que têm um sono até muito pesado e não ouvem. Por isso que ele fala sobre capacidade sensorial, ela ser suspensa. As pessoas que têm sono pesado, elas nem ouvem. Não ouvem nem despertar do relógio. Enfim, não ouvem outras pessoas falando. Então, o estado do sono fisiológico, a pessoa fica
totalmente relaxada, em letargia, ela não compreende as coisas, ela simplesmente relaxa, ela vai diminuindo o seu metabolismo e ela entra num estado de descanso. Você não pode conversar com alguém que está dormindo. Amém, queridos? Então, esse é o estado do sono fisiológico. Amém? Agora, o que significa o sono espiritual? Então, pegando aquilo que nós entendemos do sono fisiológico, o sono físico, o sono espiritual, ele é dormir na presença do Senhor. No sono espiritual, dormir no sono, no sentido bíblico, é ter a mente entorpecida, fria em relação a Deus, a palavra de Deus e o agir de Deus no meio do povo. Então a pessoa, ela não reage mais às coisas que Deus fala, ela não reage mais à palavra do Senhor, ela não reage diante do Senhor, e ela não reage às coisas que ela vê diante dos seus olhos no meio do povo. A pessoa, ela relaxa em relação às coisas espirituais, ela fica indolente, preguiçosa, indiferente. A sua consciência perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Assim como no sono fisiológico, a pessoa fica insensível a algumas coisas, ela não percebe. No sono espiritual, ela também não percebe, ela não tem sensibilidade ao Espírito. Falta de reação positiva ao que é ministrado pelo Espírito, gerando inconsciência do seu estado espiritual. Ou seja, a palavra é ministrada, mas a pessoa está num sono espiritual tão profundo que ela não entende, ela não recebe e ela não consegue avaliar a si mesma, ela não consegue perceber o seu estado espiritual. Ela não consegue perceber nem que ela está com sono. Já viu essas pessoas que estão com sono? Igual o caso da Priscila. Posso contar, irmã, a experiência? Um dia a Priscila está indo para casa com o esposo, era de madrugada, ele está lá dirigindo, e ele entrou no modo soneca. Ele foi em alfa para casa, ele dirigia, mas a Priscila cutucava ele, está acordado? E ele nem respondia, está acordado? E ele não respondia. E o carro ia para lugares que não deveria ir, perdendo um pouco a direção, e foi só Deus para fazer esse povo chegar em casa em segurança. Mas ele não respondia. Ele não respondia, ele não ouvia aquilo que a esposa estava falando. Esse estado de sono físico acontece também no sono espiritual. A pessoa não consegue discernir o que está sendo dito. Ela não consegue discernir o que o Espírito Santo está falando. Ela não consegue ter alguma reação positiva frente àquilo que o Espírito Santo está trazendo. E isso leva a pessoa à insensibilidade, a desinteresse, a apatia. Você conversar com uma pessoa que está com muito sono, você pode perceber, ela fica apática, ela não está prestando atenção no que você está falando. Ela está desligada. Você está conversando e ela não interage. Ela fica apática. E no sono espiritual existe a apatia ao Espírito Santo e aquilo que é ministrado por ele. Quando a pessoa está no sono espiritual, tem também uma diminuição das atividades na busca de Deus. Assim como no sono físico, você diminui as suas atividades, você diminui o seu metabolismo. No sono espiritual, você diminui as suas atividades na busca do Senhor até chegar a um estado de inércia. Quando você vai dormir, você vai diminuindo o seu ritmo, você vai se aconchegando, até que você pega num sono e aí você para total as atividades. No sono espiritual a mesma coisa. A pessoa vai diminuindo as atividades de busca do Senhor, até começar a entrar num estágio de inércia, e ela, quando menos percebe, ela entra numa inatividade total, sem que perceba. Entenderam? Mateus 25:5, o Senhor Jesus, ele diz assim: e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Aqui Jesus, ele está falando da parábola das virgens nécias e das virgens prudentes. E aqui neste versículo, ele ressalta que as virgens nécias dormiram. Então aqui nos mostra que elas entraram num estado de sono, de dormência espiritual. E a consequência disso foi que elas não puderam entrar na presença do noivo. Amém? O apóstolo Paulo, ele também falando a respeito de sono,
não somente no versículo que nós abrimos a ministração de Romanos, ele também fala em Efésios e 1 Tessalonicenses a respeito de estar desperto. Em Efésios 5,14 ele diz: por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E em 1 Tessalonicenses 5,6 ele fala: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, queridos, o assunto sono espiritual, sonolência espiritual, não é um assunto novo, amém? É um assunto antigo, ministrado por Cristo, ministrado pelos apóstolos, e é necessário que seja ministrado à igreja. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos o período mais difícil da igreja. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias seriam tempos muito difíceis. Nos últimos dias, o amor da maioria ia se esfriar. Nos últimos dias, as pessoas seriam interessadas mais por si mesmas. Então, queridos, a igreja precisa voltar a alguns assuntos para que ela consiga se autoavaliar. Amém? Se nós entendemos, no princípio do estudo, que o sono espiritual muitas vezes faz a pessoa não compreender o seu próprio estado, então é necessário que o Espírito Santo, ele traga esse tipo de assunto para que nós possamos, à luz da palavra, nos avaliar. Amém? O salmista fala nos salmos: a tua palavra me vivifica. Então, quando nós entramos na palavra, o que ela quer nos dizer, o Espírito Santo, ele traz vida em áreas que estão mortas. Então, por isso, nós vamos entrar um pouco a respeito desse assunto e entender um pouco mais da preocupação de Cristo, por que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles eram tão insistentes em falar desse assunto, principalmente o apóstolo Paulo. Então, por que os apóstolos, eles falavam tanto sobre este assunto? Então, é isso que nós vamos estudar. Então, no sono físico, no sono fisiológico que nós vimos, nós sabemos que o sono físico fortalece o nosso corpo. Nós precisamos de sono para ter o nosso corpo fortalecido. Mas o sono espiritual, querido, ele mata o espírito. Então essa é a diferença básica do sono físico e do sono espiritual. O sono físico fortalece o teu corpo, mas o sono espiritual vai matar o teu espírito. Amém? 3 atitudes que nos levam a cair no sono espiritual. Se você vigiar nessas atitudes, você não vai cair no sono espiritual. Se você não estiver vigiando nessas atitudes, é o momento de fazer os ajustes para que você possa, então, voltar para o caminho daquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a sua vida. Amém? Então, o Senhor, ele traz aqui 3 atitudes que nos levam a cair no sono espiritual. A primeira: priorizar a busca das coisas seculares, das coisas dessa vida. Amém? Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, nada é mais importante do que o reino de Deus. Jesus Cristo, certa vez, ele contou uma parábola a respeito do reino, e ele disse: o reino de Deus é como uma pérola. O homem vendeu tudo que tinha para que ele pudesse comprar e adquirir aquela pérola. Então, queridos, o reino de Deus é a coisa mais preciosa das nossas vidas. Então, nós não podemos colocar outras coisas à frente da presença, à frente de buscar a vontade de Deus. Então, pessoas que se preocupam muito em buscar as coisas seculares, as coisas dessa vida, negligenciando o tempo com Deus, elas fatalmente entrarão no sono espiritual. Por quê? Porque a pessoa que prioriza as coisas seculares, o tempo dela é para as coisas seculares. É errado trabalhar? Não, não é errado trabalhar. Porque se nós não trabalharmos, nós não comeremos, amém? Mas nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. Existem pessoas que trabalham exageradamente, buscam por dinheiro, além da necessidade, e elas não priorizam o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que remir o nosso tempo. Então nós temos que ter tempo com Deus. Nós temos que ter tempo para nos relacionar com Deus. Então os que priorizam as coisas dessa vida, as coisas seculares, que gastam tempo com coisas que não deveriam, amém? Ou que são focados em trabalho, alguns são idólatras do trabalho, amém, queridos? Tem pessoas que são idólatras do trabalho, ela tem tempo para trabalhar, ela tem esforço para o trabalho, mas ela não prioriza e não tem tempo para as coisas do Senhor. Então,
a primeira coisa que nos faz cair em sono espiritual é priorizar as coisas seculares e não o reino de Deus, amém? Segunda coisa, a preguiça e a falta de esforço para conhecer a Deus. Hebreus 5:11 diz: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Aqui o escritor de Hebreus, ele está dizendo para a igreja: queridos, eu gostaria de ensinar coisas mais difíceis a vocês, coisas um pouco mais profundas, mas como vocês se tornaram indolentes, ou seja, preguiçosos para aprender, então eu não posso lhes ensinar coisas mais profundas. Em Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Queridos, a pessoa que ela é preguiçosa, ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer ouvir, ela não se esforça para compreender a palavra, não se esforça para meditar na palavra, ela quer muitas coisas, ela quer a presença de Deus, ela quer sonhos, ela quer viver as promessas, ela quer viver aquilo que Efésios capítulo 1 diz, as bênçãos que nós já temos liberadas nas regiões celestiais. Mas a pessoa preguiçosa em Deus, ela não vai alcançar nada. Provérbios fala que só os diligentes são satisfeitos. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem: mas eu não sinto a presença de Deus. Talvez essa pessoa seja preguiçosa no seu relacionamento com Deus. Porque buscar ao Senhor exige de nossas vidas, exige da nossa parte diligência. Orar com diligência. Ler a Bíblia com diligência. Meditar na palavra. Se você simplesmente abre a sua Bíblia, eu vou ler um capítulo e depois você se levanta e vai embora, pouco você será edificado. Porque a edificação vem da meditação. Se você não gasta tempo para orar, para estar com Deus, para pôr o seu coração, provavelmente você não será edificado. Por causa da preguiça. Muitos ou não gastam tempo com Deus porque dizem não ter tempo, outros porque são preguiçosos. A pessoa quer ter conhecimento de Deus, mas não vem na escola bíblica. Ela quer ter conhecimento e revelação de Deus, mas ela não quer estudar. Ela não quer meditar, ela não quer ler. Existem livros que são inspirados por servos de Deus que nos ajudam. Bíblias que existem, que têm referências bíblicas que são fonte de estudo. Nem tudo vem pela divina inspiração, amém? Mas vem por estudo. Existe na igreja, né, como agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos num momento de ensino. Para trazer ensino, precisa ter estudo também. Então, queridos, isso não deve ser uma prática só de ministros, mas uma prática pessoal. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz. É pela palavra de Deus que nós vamos conseguir reconhecer coisas que para nós nos parecem ter problema algum, mas que para Deus são desagradáveis. Mas a pessoa preguiçosa, a pessoa que não busca, a pessoa que não ora, a pessoa que não medita, a pessoa que não vai em escola bíblica, ela não será edificada. Ela não será satisfeita. Dificilmente sentirá a presença do Espírito Santo. Queridos, sabe, quando nós estamos reunidos em momentos de oração, tem pessoas que não oram. Enquanto alguns estão orando, buscando, se derramando, se esforçando, ainda que muitas vezes com problemas, cansados. Todos nós temos dificuldades, amém? Quantas vezes eu já entrei aqui, hoje mesmo estou cansada, mas nós temos que nos esforçar. Quantas vezes você já entrou cansado, trabalhou o dia inteiro, mas você se disponha, na hora que você está na casa do Senhor, ou na sua casa: Senhor, trabalhei o dia inteiro, mas esse é o momento que eu quero entregar para o Senhor de qualidade. Isso é esforço, amém, queridos? Isso é esforço, isso é diferente da preguiça. Eu não estou dizendo que você vai ficar o dia inteiro trancado com Deus. Nem todo mundo tem esse tempo, nem eu tenho esse tempo. Mas nós temos que ser diligentes, nos esforçar. Então, quando você está na casa do Senhor, você não ora, você não busca a presença, mas a pessoa quer sentir a presença, mas não ora. Como que ela vai sentir a presença se ela não busca?
Se ela tem preguiça. Queridos, quantos são aqueles que qualquer coisa, ora por mim, mas ele não ora por si mesmo. Não que tenha problema nós orarmos uns pelos outros, muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Isso traz edificação, a oração de um justo ela é eficaz nos seus efeitos. Entretanto, nós devemos orar por nós mesmos. Nós devemos aprender a nos esforçar a orar pelas situações da nossa vida. Nós temos que nos esforçar para orar por aquilo que existe no coração de Deus. Mas se nós formos preguiçosos, como é que nós vamos obter revelação do coração de Deus? E se você não tem, então, essa diligência, você jamais será satisfeito e você vai entrar no estado de sono. Provérbios 6:11 diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Veja bem o que a palavra fala. Assim como no que diz respeito ao comer e ao beber, se a pessoa for preguiçosa, não gostar de trabalhar, ela não vai conseguir comer e beber, amém? Vai morrer de fome. Só aquele que trabalha tem salário. Aquele que se esforça tem salário. Amém? Independente da profissão, independente do ofício, independente se a carteira é assinada ou não, o que é esforçado, ele sempre vai ter o que comer e o que beber. Aquele que é preguiçoso, ele vai morrer de fome. Por que a palavra fala sobre a formiga? Porque a formiga, além de ser trabalhadora, ela faz algo muito interessante, ela acumula depósitos. Eu tenho formiga em casa, amém? Todo mundo tem formiga em casa? Alguém já viu o ninhozinho lá da formiga, já achou lá? Se você achar um ninhozinho de formiga, você vai ver um monte de comidinha lá. São os depósitos. Por que elas armazenam depósitos? Porque vem um tempo de frio. Então elas guardam depósitos para o tempo difícil. Por que a Bíblia nos fala para ir ter com a formiga? E aí trazendo para a parte espiritual. Porque se nós formos diligentes como a formiga, nós teremos depósitos espirituais. Reservas em Deus. Reservas da palavra. E quando vier o tempo difícil, nós vamos sobreviver. Nós não vamos morrer de fome. A Bíblia diz no Salmo 119, a tua palavra eu escondi, guardei no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Virão os momentos de tentação, queridos, para todos nós. Virão os momentos de tentação. Virão as situações onde você terá uma escolha a fazer. Pecar ou aproveitar aquela situação para ser exercitado na piedade. A Bíblia diz que nós já recebemos tudo o que é necessário para a piedade. O apóstolo Pedro diz isso, amém? Mas como que você faz exercício do que você recebeu? Você faz exercício acumulando no teu íntimo a palavra de Deus. Você já recebeu, eu já recebi. Mas eu não vou conseguir viver uma vida de piedade, exercitar a piedade, se isso não estiver no meu coração. Tudo já nos foi dado, mas precisamos ser diligentes para entrar nesses tesouros espirituais. Nós já recebemos, mas nós temos que entrar nesses tesouros espirituais. Acumular reservas de conhecimento em Deus, de presença de Deus, de relacionamento com Deus. Queridos, quando você tem revelação daquilo que a palavra te diz, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, amém? Deus é amor, você não amou Ele primeiro, mas Ele que te amou. Quando você passa por situações difíceis na sua vida, se você tem reserva de Deus, se você se esforçou, você entendeu, você meditou, você compreendeu, você viveu momentos de revelação, você vai ter depósitos. E isso vai te sustentar nos dias de tribulação e de dificuldade. Então, a preguiça, queridos, a falta de esforço, ela faz com que a pessoa caia em sono espiritual. Nós não podemos vestir as roupas dos outros, amém? As vestes brancas são para cada um de nós. Nós precisamos nos esforçar para que elas estejam sobre nós. Precisamos nos esforçar para que venham sobre as nossas vidas. Nós não podemos vestir as vestes uns dos outros. Quando você é criança espiritual, quando eu falo criança espiritual, é novo convertido, amém?
O novo convertido, ele precisa de mais ajuda, ele precisa de oração, ele precisa ser conduzido como uma criança. Ele é um jovem, ele é uma criancinha espiritual. Então ele precisa que alguém pegue na sua mão, carregue no colo, né? Ore por ele, ensine o caminho. Mas existem pessoas, queridos, que como diz o escritor de Hebreus, ainda no capítulo 11, na continuação, já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, mas continuam recebendo do leite. Por quê? Por causa da sua indolência, ou seja, estado de sono. Então, se você quer mais em Deus, se você quer profundidade em Deus, você tem de ser diligente. Nós temos que nos esforçar. Amém? Último ponto que faz cair no sono espiritual: ouvir, mas não cumprir a palavra. Desobediência. Você já até ouviu, você já até leu aquilo em algum momento, você já até foi ministrado, mas você não cumpre a palavra. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Queridos, você ouvir a palavra e não obedecer é desobediência, amém? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de um assunto, mas você não cumpre, não pratica, isso é desobediência. Você conhece o que Deus pensa a respeito de um determinado assunto, mas você usa justificativas humanas e pessoais para não obedecer ou para obedecer parcialmente. Obediência parcial também é desobediência. Amém? Lembram da história de Saul? Deus deu ordem para que ele destruísse tudo dos amalequitas, tudo. Começando pelo rei até as crianças, animais, tudo. O que Saul fez? Destruiu algumas coisas, mas ele preservou o melhor do gado e deixou o rei Agag vivo. E aí ele deu a desculpa de que não, nós preservamos o melhor para sacrificar ao Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor, não foi isso que o Senhor mandou. O Senhor pediu anátema, ou seja, acaba com tudo, é amaldiçoado para mim. E ele obedeceu em parte. Ele matou lá um montão de gente e tal, destruiu o que era desprezível, mas o que era aos olhos dele bom, ele preservou. E ele estava se justificando. Isso é desobedecer parcialmente, mas a desobediência parcial é desobediência total aos olhos de Deus. Porque Deus disse para ele: eu prefiro obediência e não sacrifício. Então, queridos, ouvir o que Deus diz, conhecer a sua palavra, mas não praticar é desobediência. E isso leva à sonolência espiritual. Provérbios 12:15 diz também: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Ou seja, não tem nada a ver, não tem nada demais. Não precisa ser tão radical assim, não é mesmo? Mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Então, muitas pessoas agem tomando as suas próprias decisões, achando que aquilo é melhor. Mas se a Bíblia diz que você deve agir de uma forma, você tem que agir daquela forma. Você não deve fazer o contrário porque parece para você que é melhor. Então, quando nós escolhemos tomar as nossas decisões fora daquilo que é a vontade de Deus, fora daquilo que é a direção de Deus, ou seja, não praticarmos, nós entramos no estado de sonolência espiritual. Vamos perdendo a sensibilidade. Amém? Vamos entrando naquele estado de letargia que nós falamos lá no início. Até aqui, amém, igreja? Amém. Agora a gente vai falar sobre algumas atitudes que aqueles que estão em sono espiritual, eles apresentam. Eu trouxe aqui o exemplo de Jonas, amém? Abra a tua Bíblia em Jonas, que todas as referências serão em Jonas. Vamos usar um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico de um cara que estava em sono espiritual. Primeira atitude de alguém que está em sono espiritual. Jonas capítulo 1, do versículo de 1 a 3. Amém? Vamos acompanhar aí na Bíblia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, a primeira atitude que alguém que está em sono espiritual apresenta é teimosia, rebeldia, insubordinação, falta de temor, falta de compromisso com Deus. Jonas recebeu uma ordem clara de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas recebeu uma palavra do próprio Deus, não foi ninguém ministrando para ele. Amém, queridos? A palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas, vai para Nínive. Eu quero que você leve uma mensagem. Aquele povo está em pecado. Eu vou destruir aquela cidade. Eu quero que você vá para lá. O que o Jonas fez? Ao invés de obedecer, falar assim, Senhor. Porque quem tem relacionamento com Deus, diz sim para Deus, amém? Sendo difícil ou não, é sim, Senhor. Ainda que seja difícil, é sim, Senhor. Ainda que clame por misericórdia, me dá força, Senhor, mas sim, Senhor. Jonas simplesmente deu as costas para Deus. Ele foi insubordinado. Ele foi rebelde. Você consegue imaginar alguém ouvindo a voz de Deus, vai para o lugar, fulano, e a pessoa, não quero, eu vou para outro. Ele quis fugir da presença do Senhor. Então, a pessoa que está em sono espiritual, ela não tem temor de Deus, ela faz coisas, ela tem atitudes que revelam que ela não compreende quem ela é, quem é Deus. Ela ouve a palavra de Deus e às vezes a palavra de Deus vem com uma exortação, ou vem com uma direção, ou vem com um conselho, ou vem com uma ordem, façam isso, façam aquilo, sejam assim, sejam assados. A pessoa simplesmente ela decide não fazer. Então, a pessoa que está em sono espiritual, ela é teimosa. Ela arruma justificativas para não obedecer. Queridos, e não podemos, não tem justificativa. Deus não nos dá prerrogativas. Quando Ele nos manda fazer algo, é o que Ele quer. Não dá para falar, não, Deus, isso não é bem assim. Tudo que Deus faz é perfeito, certo? A palavra de Deus, ela é inspirada. Então, tudo que vem da Bíblia, tudo que é revelado por Deus, é para o nosso proveito, é para a nossa disciplina. Então, aquele que dá as costas, deixa Deus falando, não, eu não vou fazer isso, eu sei o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que eu tenho que fazer assim, mas eu não vou fazer. Afinal de contas, e ele vai tomar uma outra atitude, essa pessoa está em sono espiritual. Ela revela teimosia e subordinação e ela não percebe que ela é assim, que está agindo dessa forma. Segundo ponto, segunda atitude, revelam indiferença. Jonas, capítulo 1, ainda no versículo 6, diz: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. A pessoa que está em sono espiritual, ela é indiferente, ela não se importa com os outros. Ela não se importa se ela vai ofender a Deus, ela não se importa se ela vai ofender os outros. Ela simplesmente tem atitudes que revelam indiferença. O que está em sono espiritual, ele esquece do benefício que já lhe foi feito. O que está em sono espiritual, ele paga o bem com o mal, ele é ingrato, ele é desleal. Ele é insensível, ele não se preocupa com aquilo que pode acontecer a outros. Jesus, ele disse em João 13:15, que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Queridos, para crescermos em amor, é só na presença de Deus. É só nos pés de Cristo. É só permitindo que Ele verdadeiramente transforme as situações adversas em oportunidades para exercitarmos a piedade. Longe da presença, longe de buscar conhecimento em Deus, longe de ter Bíblia no seu coração, você jamais vai conseguir exercitar piedade. As situações virão para te fazer ser perdoador, você não vai conseguir perdoar.
A não ser que você esteja na presença de Deus, clamando por misericórdia, tendo relacionamento com Ele, se humilhando diante dEle, então você consegue vencer os desafios. Como que alguém pode clamar por pessoas que não conhece, por perdidos, se ela não tem relacionamento com Deus? Ela vai ser indiferente. Então, queridos, para que nós possamos alcançar vidas, nós precisamos amar. Mas o que está em sono espiritual, ele ama somente a si próprio. Ele não consegue ver os outros, ele só olha para a sua situação. Pareceu bem a Jonas fugir, ele deu as costas, fugiu, ele entrou num barco e foi. A tormenta veio e ele ficou lá dormindo, ele não se importou, ele sabia, ele conhecia, ele era profeta. Ele sabia o que o Deus de Israel poderia fazer. Mas ele estava dormindo, ele não se abalou. Ele não se importou que aquelas pessoas todas poderiam morrer naquele barco. E tem gente que faz assim. Não me interessa se eu vou magoar, não me interessa se eu vou matar espiritualmente alguém, não me interessa a minha família. Isso é indiferença. E só age assim, queridos, quem está em sono espiritual. Amém? Pessoa que fala coisas para outros sem pensar no coração do outro. Isso é indiferença. Então precisamos olhar para esse exemplo e entender que o amor, ele é contrário à indiferença. Quando Jesus Cristo diz, nós seríamos reconhecidos pelo amor, seria o amor fraternal de uns para com os outros, amém? Mas também o amor pelos outros, pelos perdidos, por aqueles que nos ofendem, pelos nossos inimigos. E não é um amor sentimental, amém? Não é um amor de relacionamento, não é disso. Eu falava com a minha filha, inclusive quando nós estávamos vindo para cá, a respeito do amor pelos ímpios. Ela tem uma amiguinha na escola e ela falou, mãe, eu queria passear com essa minha amiguinha e a mãe dela e o namorado dela tal, e essa mulher ela é separada, ela abandonou o marido e um monte de coisa. Eu falei, filha, uma coisa é nós orarmos pelos perdidos, clamarmos pela salvação deles. Nós não queremos que eles venham a ser tragados por Satanás, cair no inferno. Mas isso não significa que nós temos que ter relacionamento com eles. Então, quando Jesus Cristo fala de amor, temos o amor fraternal entre a igreja e temos o amor pelo mundo, pelos perdidos, mas não amando o mundo e não nos relacionando com eles, mas nós o amamos, nós oramos por eles, nós falamos com eles, nosso relacionamento com eles tem que visar a salvação, amém? Então a pessoa que é indiferente, ela não pensa nisso, ela não pensa em falar de Jesus, ela está o dia inteiro no trabalho, ela não ganha ninguém para Jesus, ela passa um ano inteiro sem falar de ninguém, sem falar com ninguém de Jesus. Ela está na escola, ela não se preocupa se os amigos todos vão para o inferno, ela não se preocupa. Isso é indiferença. Vocês entenderam, queridos? Tudo isso é indiferença. Então, a indiferença, ela é apresentada por aqueles que estão em estado de sono. Ela é indiferente para com Deus, porque se eu não obedeço, se eu não ouço, eu sou indiferente também para o coração de Deus. Eu não me importo se eu vou magoar a Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E quantos entristecem o Espírito Santo vez após vez? Por quê? Porque estão sonolentos. Então eles ficam indiferentes. E depois eles pedem perdão, mas não é aquele perdão, né, com arrependimento, que entendeu que magoou a Deus, buscando realmente reconciliação com Deus, entendendo que feriu o coração do Espírito Santo, entendeu que feriu o irmão. Isso é indiferença. Entenderam, queridos? Terceiro, são egoístas. A indiferença leva ao egoísmo, amém? Jonas, capítulo 3, no versículo 10, aí continua do 4, 1 e 2, diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, ele ficou irado.
E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. O que estava acontecendo aqui? Depois que Jonas foi para Nínive, ele foi para Nínive, ele pregou, ele fez o que Deus mandou, contrariado, mas ele foi, ele resolveu obedecer. Aquela cidade que tinha uma sentença de morte, se arrependeu. Deus disse que em 40 dias traria destruição. Tinha sentença de morte. Mas a Bíblia diz a respeito do nosso Deus, que quando Ele declara algo, não é exatamente aquilo que Ele quer fazer, porque o coração de Deus deseja arrependimento. Então quando Ele diz morte, o que Ele quer dizer? Se arrependa para que não morra. Então quando Ele mandou Jonas pregar aquela cidade, se realmente Deus quisesse destruir sem aviso, Ele teria mandado fogo sem aviso, como Ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas Nínive, Ele queria que fosse alertada, ainda que fosse uma cidade má, a malícia daquele povo tinha subido já as narinas de Deus com um cheiro desagradável. Ele queria dar uma oportunidade de arrependimento. Então, por isso, Ele mandou o profeta com uma sentença de morte. Mas que, na verdade, Ele queria que eles alcançassem vida. E eles entenderam isso e buscaram durante os 40 dias, vestidos de pano de saco, com cinza sobre a cabeça, arrependimento. Buscaram aquele período todo para que no final daquele período não viesse a destruição. O que aconteceu? No 40º dia, onde Deus havia predito que viria com destruição, Deus olhou para aquela cidade, viu que eles haviam se arrependido e não trouxe o mal. Nosso Deus é assim. Quando há arrependimento real, Ele se arrepende do mal e Ele traz o bem. Mas Jonas ficou irado com isso. Ele não ficou feliz porque as pessoas foram salvas. Ele não ficou feliz porque as pessoas alcançaram o arrependimento. Era uma cidade de 120 mil habitantes. E ele ficou irado. Então aqui ele demonstrou egoísmo. E ele justificou, inclusive, a atitude dele. Está vendo, Deus? Por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sabia que você ia perdoar esse povo se eles se arrependessem. Quanta gente dentro da casa de Deus é egoísta. Ao invés de querer a salvação do irmão, o bem do irmão, o arrependimento, critica e não compreende o trabalhar de Deus. Mas o sono espiritual leva a isso, ao egoísmo. Jonas pensava somente nele. Eu não quero ir para Tarsis. Para quê? Para Nínive. Por que eu vou para Nínive? Eu vou para Tarsis. Ele estava pensando só nele, ele estava pensando no desgaste que ele teria. E depois que Deus resolveu trazer o bem, ele falou: me mata então, porque é melhor morrer do que passar essa vergonha. Porque eu preguei, eu falei aquilo que o Senhor mandou, mas aí as pessoas se arrependeram, pronto, não veio. Então não teve a morte, não teve a matança que o Senhor falou. Queridos, nosso coração tem que ser um coração misericordioso. Portanto, quando a palavra do Senhor é ministrada, e ministrada pelos seus ministros e profetas, o coração tem que ser misericordioso, ainda que a palavra seja dura. Porque Deus, Ele quer arrependimento. Então, quem está sonolento espiritualmente, ele é egoísta. E aí, nós podemos ver isso tanto para quem é ministro, quanto para quem é ovelha. Todos nós podemos apresentar egoísmo, porque o egoísmo é tudo que favorece somente a mim, eu não vejo o outro. Amém, queridos? Então, o egoísmo é uma das atitudes daqueles que estão em sonolência espiritual. 4º ponto, preferem pagar o preço. Aquele que tem sono espiritual, ele prefere pagar para ver do que obedecer. Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas 1,17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas era um profeta, conhecedor da Torá.
Amém? Mas ainda que ele conhecesse o Deus de Israel, os feitos de juízo do Deus de Israel, ele preferiu não obedecer. Preferiu pagar o preço. E Deus mandou uma tormenta, e ele foi lançado ao mar, e ele foi engolido por um grande peixe. Jonas, ele viu a morte de perto. Quantos, porque estão em sono espiritual, preferem pagar o preço do que obedecer? Então Deus manda as tormentas. Deus tira as suas mãos de proteção e as tormentas vêm. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Queridos, só pode dizer isso quem de fato habita debaixo da proteção do Eterno. Quem resolve sair debaixo da proteção do Eterno, debaixo das mãos do Eterno, para seguir o seu próprio caminho, os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade, em não obedecer, ouvir, mas não praticar, paga o preço. Isso não é o ministro, não é o profeta que quer que pague o preço, mas isso é consequência da atitude daquele que prefere pagar o preço. Jonas viu a morte de perto. Ficar 3 dias na barriga de um peixe, para ele foi sepultura. Lemos a história de Jonas hoje como se fosse uma história, mas tenta vivenciar isso. O pavor, o pânico de ser jogado no mar em tormenta, ser engolido por um peixe, ficar no estômago de um peixe 3 dias, era sepultura. Ele só saiu de lá porque a Bíblia diz que houve arrependimento. Ele se arrependeu. Ele reconheceu que ali era um lugar de sepultura. Ele reconheceu onde a indolência dele tinha levado ele. Ele resolveu clamar então ao Senhor. Então o Senhor o libertou. Mas ele resolveu pagar o preço. E quantos de nós resolvemos pagar o preço? Pagar para ver o que vai acontecer. Ao invés de obedecer, ao invés de despertar do sono. Então, queridos, aqueles que estão em sono espiritual, preferem pagar o preço. Ainda que sejam aconselhados, exortados, ainda que sejam dirigidos pelo Espírito, aconselhados de todas as formas, instruídos, por não obedecerem, por estarem em sonolência, por estarem indolentes, letárgicos, insensíveis ao Espírito Santo, preferem então pagar o preço. Agora, quais são as consequências do sono espiritual? A gente viu o que leva ao sono. Nós vimos também as atitudes de quem está em sono espiritual, pegando o exemplo de Jonas. Agora nós vamos ver as consequências mortíferas do sono espiritual, amém? Primeira consequência: perda da fome pela presença de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Deuteronômios 4:29 diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. E se o procurarem de todo o seu coração e de toda e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Salmos 63, 1 e 2 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Queridos, quem está em sono espiritual e permanece nele, ele perde completamente fome da presença de Deus. Primeiro começa com a negligência. Pela falta de administração do tempo, por preferir as coisas seculares, ou pela própria preguiça, ou pela desobediência, mas se ela permanece nesse estado, ela perde completamente fome pela presença de Deus. Ela não tem desejo mais. Não é mais importante para ela, ela nem sente mais. Porque quando você está buscando, ainda que você sofra situações, você pode passar por momentos de desânimo, de opressão sobre a sua vida, você busca, você se esforça, e o Espírito Santo sempre vem, queridos.
Ele sempre vem, ele restaura, ele te levanta. Você lê a palavra, você lê algo que te dá um up, você se levanta de novo e bate no joelho, tira a poeira e fala, vambora Deus, eu não desisto. Agora, quando a pessoa está em sono espiritual, permanece nele, ela perde completamente a fome da presença de Deus. E sem presença de Deus, queridos, não há vida. Então aqueles que não têm fome de Deus, não têm necessidade de estar com Deus, não tem necessidade mais de orar, não tem necessidade de ouvir a palavra, de ler a palavra, de meditar, não tem necessidade de falar de Jesus. Aliás, ela até se encolhe mesmo, para não ter que falar de Jesus para ninguém. Ela não ama, ela não tem desejos missionários, ela não tem interesse algum em participar de evangelismo. Isso é perda de fome, amém? Perda de fome. Somente os que tiverem fome de Deus, fome de justiça. De onde provém a justiça? De Deus. O sangue de Jesus nos justifica, querido. Se nós perdermos a fome, nós perderemos o estado de justiça aos olhos de Deus. Porque o que nos faz justos perante o Senhor é o sangue do Cordeiro. Então aqueles que têm fome e sede de justiça, não somente farão aquilo que provém do coração de Deus, mas se manterão no estado de justificação que é propiciado pelo sangue de Jesus Cristo. E seremos fartos, queridos, ainda que a caminhada seja dura, ainda que você se machuque, ainda que hajam espinhos, o caminho é estreito, então você vai esbarrar num negócio aqui, talvez você tropece e caia, mas Deus, ele dá ordem aos seus anjos para te guardar, para que você não tropece e você continua. Quando você perde fome e sede da presença de Deus, queridos, nada mais faz sentido. Ler a Bíblia não faz sentido, evitar aquilo que é imoral não faz sentido, fazer a vontade de Deus perde totalmente o sentido. Perde-se a vontade de buscar a face de Deus, de conhecer de verdade a Deus. Amém? Talvez a pessoa ore, obrigada a Deus por essa noite, obrigado por esse dia, mas passa o dia inteiro sem se lembrar de Deus. Perde vontade de estar com Ele. O segundo ponto, quem está em sono espiritual e permanece, nunca consegue vigiar. Nunca consegue estar alerta. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, o desejo do diabo é fazer com que cada um de nós perca o primeiro amor. Por isso nós temos que vigiar. E vigiar é estar acordados, despertos, espiritualmente falando. Jesus disse para Pedro, você não conseguiu vigiar 1 hora comigo? Pedro lá dormindo, Jesus ia ser crucificado. E o cara lá, num sono profundo. Você não conseguiu vigiar 1 hora. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque a carne é fraca. Então, queridos, nós precisamos vigiar. E aquele que está em sono espiritual não consegue vigiar. Ele não consegue discernir os ataques do diabo. Qualquer coisa que acontece, qualquer investida do diabo, ele cai. Ele não consegue oferecer nenhuma resistência, porque ele está em sono. Ele não está revestido, ele não tem reservas. Ele não tem mais sensibilidade ao Espírito Santo. Mateus 13, 35 a 37 diz, vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. De novo, Jesus aqui falando de sono espiritual. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então, o contrário de estar dormindo é estar desperto, vigiando. Só pode vigiar quem está desperto. Amém? Então, queridos, aquele que está em sono espiritual profundo não consegue vigiar. Ele está despercebido que Jesus Cristo pode voltar a qualquer hora. Ele está despercebido completamente que o seu estado o está levando a passos largos ao inferno.
Ele está despercebido do que fala a palavra de Deus com respeito ao seu juízo. Deus é amor, mas também é juízo. E Ele trará juízo sobre os impenitentes. Então quem está em sono profundo não consegue vigiar. Os ataques do diabo vêm, ele ouve o diabo. Ele não tem sensibilidade ao Espírito Santo para se lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. Então ele não tem referência no seu interior, força do Espírito em seu interior para resistir ao diabo. Então ele toma suas próprias decisões, ele vai caminhando segundo o seu próprio parecer. Não conseguem vigiar. Terceiro item, terceira consequência, a cegueira espiritual. Não consegue vigiar. Na sequência já é cego. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que Pedro está falando neste capítulo, queridos? Quem lembra aqui do estudo da carta de 2 Pedro? E ele fala, acrescentai as virtudes, fé, piedade, amor, várias coisas. Isso é um exercício de piedade, amém, queridos? Passo a passo você vai acrescentando na tua caminhada com Deus, à medida que você se esforça. Mais fé, mais piedade, mais fraternidade, mais amor. Quem é desprovido dessas coisas é cego. Não consegue enxergar. E se esquece de onde foi tirado. Quantos são aqueles que por estarem em sono espiritual, se esquecem completamente do que Jesus Cristo fez, do valor do sangue que foi derramado? Pedro também fala sobre isso. Vocês foram comprados por um alto preço. Não foi por algumas moedas de prata, não foi por ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso buscai a santificação. Então, querido, quem está em sono espiritual e permanece nesse estado, a consequência é ficar completamente cego espiritualmente. Ele perde a visão ao longe, ou seja, ele perde a referência das promessas espirituais, celestiais, eternas, e ele se esquece do que Cristo fez por ele. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? Satanás. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqueles que permanecem em estado de sono, ficam cegos pelo diabo. Não conseguem o quê? Enxergar a luz. Ou seja, o Evangelho não toca mais, a palavra não toca mais, a Bíblia não toca mais, ele está em trevas, porque onde não está a luz de Cristo, existem trevas. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 1, em Deus não existe trevas. Em Deus não existe trevas. Deus é luz, nele não existe trevas. Então, querido, aquele que está sonolento espiritualmente, permanece nesse estado, ele é cego pelo diabo e as trevas tomam conta. Porque se ele é cego, se ele fica cego, a luz da palavra de Deus, a luz da revelação daquilo que o Espírito Santo de Deus traz, não atinge mais, não toca mais, ele está tomado por densas trevas. Apocalipse 3:17, Jesus diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essas são palavras do Senhor Jesus, amém, queridos? Palavras de Cristo. A pessoa que está em estado de sonolência espiritual, ela fica tão cega, que ela não consegue enxergar que ela precisa de Cristo. Ela não consegue enxergar que ela precisa de perdão. Ela não consegue enxergar os seus pecados. Afinal de contas, ela está bem. Estou bem, não preciso de nada. Isso se refere a pessoas do mundo? Também. Mas quando Jesus falou isso aqui, ele escreveu isso para as igrejas. Isso aqui está dentro da carta que ele mandou às igrejas. A revelação de Cristo ao apóstolo João. Então, dentro da igreja, haveriam pessoas que seriam tão cegas espiritualmente, que elas não conseguiriam enxergar que são pobres diante de Deus. Porque está tudo bem, eu não preciso de nada.
Então elas continuam levando a vida. Mas aos olhos de Deus são miseráveis, desprovidas de graça. Quando ele fala, você é um desgraçado, é uma palavra forte, amém, queridos? É uma palavra forte. Foi Jesus que sentenciou isso. Você é um desgraçado, por quê? Desprovido da graça, você está fora da graça. Você saiu de debaixo da graça. Queridos, nós somos salvos pela graça. Não é por méritos. Não é porque eu fiz algo que movesse o coração de Deus. Não. Nós somos salvos pela graça. É favor de Deus. Então aquele que resolve sair debaixo dessa graça, resolve caminhar com as suas próprias pernas, desobedecer, não consegue enxergar. Queridos, todos nós temos pecados. Todos nós temos pecados. Ouça isso, todos nós temos pecados. Aquele que não sente que precisa de perdão, aquele que não sente que tem pecados, que não sente a necessidade de buscar em Deus a revelação dos seus pecados, está desprovido dessa graça. Está insensível. A Bíblia diz, ainda em 1 João, capítulo 1, todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, a pessoa que está num sono profundo, ela caminha como se tivesse tudo bem. Está errado é o resto, eu não. Ela não consegue enxergar quem ela é. Ela não consegue enxergar que ela está caminhando em pecado, em desagrado aos olhares de Deus. Ela está nua diante da presença de Deus. O que é estar nu diante da presença de Cristo? A Bíblia fala sobre as vestes de justiça. Jesus nos veste com vestes de justiça, de retidão, de santidade. Quem está nesse estado não tem essas vestes. Então, aos olhos do Senhor está nu. É miserável, é pobre. Amém, queridos? Entenderam até aqui? Mais uma das consequências, o coração torna-se duro para Deus. Jesus diz em Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então o que Jesus está dizendo aqui? O povo, ele chega a um estado de endurecimento tão profundo do seu coração que ouve com insatisfação aquilo que vem da parte de Deus. As pessoas na época de Jesus já se comportavam dessa forma, ouviam de mau grado. O que é ouvir de mau grado? A palavra é pregada e a pessoa sai bufando, sai reclamando, ela não entende, ela não quer entender. As pessoas faziam isso com Cristo, os fariseus que diziam conhecer a Bíblia, eles faziam isso. Eles não ouviam, eles não queriam ouvir, eles não queriam mudança, eles não queriam transformação. Algumas pessoas que não eram os fariseus, outros discípulos, também não queriam ouvir. Em certa ocasião, Jesus ministrando a palavra, liberou uma palavra dura sobre eles. E eles disseram, quem pode suportar isso? Essa palavra é muito dura. E as pessoas começaram um por um a abandonar Jesus. E ficaram só os 12. Coração duro. Ouve de mau grado. Se fizeram isso com Cristo há mais de 2000 anos atrás, você imagina hoje, queridos. Cristo presencialmente ministrando a palavra, as pessoas dando as costas. Não quero ouvir, isso é duro demais para mim. Imaginem hoje que não veem a Cristo. Mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Amém? E Jesus, ele fala o que aqui? Endureceram seus corações, não ouviram, porque a pessoa está com o coração duro, ela não ouve mesmo. Então tudo começa aqui, no coração. Aqui, porque foi ministrado na terça-feira, quem estava aqui na terça-feira, ouviu que é do coração que procede o quê? As fontes da vida. Então o primeiro lugar que fica enrijecido é o coração. Quando a pessoa está cega espiritualmente, o coração fica duro.
ela está em sonolência profunda, o coração fica duro. Então ela não ouve, ela não recebe, ela não quer enxergar, endurece a tal ponto que ela não se converte. Olha o que Jesus fala no final, queridos. Não se converte. O que é se converter? Mudar o caminho. Então, se você está num caminho torto, você volta para o caminho. Isso é se converter, mudar o caminho. Isso é conversão. Quem dirige sabe que tem placas de conversão, certo? Muda o caminho. A rota é essa. Jesus fala isso. Eles estão com o coração endurecido, por isso não ouvem, não veem, não se arrependem e por isso não recebem cura. Jesus não conseguia curar alguns há mais de 2000 anos atrás por causa do seu coração endurecido. E por isso Jesus falava sobre o sono. Porque lá já acontecia isso. E hoje não seria diferente, amém? Última consequência, morte espiritual. E por fim, separação total de Deus. Lembre-se que eu disse lá no início, que no sono espiritual, uma das últimas coisas é, a pessoa vai diminuindo de tal forma a sua busca em Deus, nas coisas de Deus, que ela vai entrando numa inércia e, de repente, em inatividade. Isso acontece no sono físico e no sono espiritual. Ela simplesmente vai chegar num estágio onde nada entra mais no coração dela. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz, mas o Espírito Santo, amém, queridos? Expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns homens apostatarão da fé, ao seguirem espíritos enganadores e a ensinos de demônios por causa da hipocrisia dos mentirosos, os quais têm a própria consciência cauterizada. Qual que é o ponto forte desse versículo? Consciência cauterizada. O sono espiritual, a permanência nele, vai te levar à morte espiritual. Uma consciência cauterizada é uma consciência morta. A palavra não entra mais. Ele não consegue mais discernir o certo do errado. E então, como ele já está entregue às trevas, porque Satanás já cegou, lembra? Satanás cega, então a pessoa está em trevas. Então ela começa a dar ouvidos, a seguir ensinos de demônios. O que são os ensinos de demônios, queridos? Aquilo que o demônio fala no ouvido, isso aqui é melhor, faz assim que é bom para você. E também muitos que ensinariam coisas de demônios. Quantas igrejas ensinam as coisas que as pessoas querem ouvir? Pregam só aquilo que o povo quer ouvir. Só para o povo se sentir bem. Então quem está em pecado e que está enrijecido e que já está com a mente cauterizada, gosta de pregação que massageia o ego. Não gosta de pregação que leva ao confronto. Quem está buscando santidade, diz para Deus, Deus ainda que doa, faz. Porque eu reconheço que você é o oleiro e eu sou o vaso. Então quebra, amassa, faz de novo. Essa é a postura de quem está acordado. Amém? Ele deixa Deus fazer. Ele busca isso em Deus. Ele quer mais é ouvir Deus falar. Por quê? Porque a Escritura, ela é proveitosa para ensino, para correção, para disciplina. Para nos levar à justiça. Deus, quando nos corrige, quando nos ensina, quando nos exorta, Ele tem por objetivo nos levar a ser parecidos com Ele em santidade. Então, aquele que está acordado, que está desperto, ele fala, Deus, eu preciso realmente ser despertado, eu quero reconhecer quem sou, eu quero entrar na Tua palavra, eu quero ouvir aquilo que é dito pelo Espírito Santo. Agora, aquele que entrou num estágio de consciência cauterizada, ele não quer mais saber. Queridos, a consciência, ela é algo colocado em nós por Deus. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência. Vocês sabiam disso? Sabe quando você está numa situação que você sabe que é errada e você ainda tem aquele alerta vermelho dentro de você, você fala, isso aqui não é legal. Isso aqui não agrada a Deus. É o Espírito Santo tendo domínio sobre a tua consciência. Quando você submete a sua consciência a Deus, você toma decisões segundo o caráter de Deus.
Você toma decisões segundo a vontade de Deus. Então, uma consciência submetida a Deus, ela te ajuda a fugir do mal, a não cair em tentação, a fugir do pecado, a não viver pecando, amém? Agora, uma consciência cauterizada é uma consciência que já está submetida ao diabo. Então, ela fica morta para a luz das coisas de Deus. Então, por isso ela não aceita mais. Ela quer ouvir só aquilo que satisfaz o egoísmo dela. Lembram? Que a pessoa fica egoísta. Ela já foi demonstrando isso no longo do caminho. Egoísta, insensível, perdeu fome, perdeu sede. Então, nada mais vai fazer ela mudar. A não ser que haja uma profunda intervenção do Espírito Santo, queridos. O risco de permanecermos em sonolência espiritual e chegarmos nesse estágio de morte espiritual é que o Espírito Santo ele não habita naquilo que é morto, amém? Somos templos de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, se você está morto espiritualmente, o Espírito Santo não pode habitar em você. O Espírito Santo não habita em carniça, porque aquilo que está morto vira carniça, certo? Quem morre, fisicamente falando, entra em decomposição. Não recebe alimento, não recebe mais nutrientes, então o corpo começa a decompor, certo? Em 3 dias já está fedendo, certo? Isso é morte física. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Deus é Deus de vivos, então Ele só pode estar naquele que está vivo. Se você está morto espiritualmente, Ele vai se retirar. Ele vai se retirar, isso é bíblico. Isso é bíblico, vocês entendem isso? Ele vai se retirar. Porque Ele só vai habitar naqueles que estão vivos. Então o risco de permanecermos no estado de sonolência espiritual é perdermos a presença do Espírito. Davi entendia muito bem as consequências disso quando ele entendeu o pecado que ele havia cometido contra Deus. De fato, ele se arrependeu amargamente. E ele entrou na presença de Deus não preocupado com o seu reino, como era o caso de Saul. Saul, ele não se arrependia. Ele simplesmente falava da boca para fora que estava arrependido, mas ele estava preocupado com ele, com o reino dele, como as pessoas o viam. Ele era egocêntrico, egoísta, insensível. Era um outro, que estava em soneca espiritual. Davi, como era um cara que ainda tinha consciência em Deus, o que ele clamou? Deus, não retires de mim o teu espírito. Ainda que você peque, se você se arrepende profundamente, Deus, Ele restitui a alegria da salvação em sua vida. Quando nós perdemos, queridos, quando alguém perde a presença do Espírito, ela perde a alegria da salvação. Davi fala, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Quem está morto espiritualmente não está nem aí para a eternidade, não está nem aí para o céu. Quer comer, beber e não está nem aí. Não se preocupa. Não tem mais uma consciência que tem temor de Deus. Então, queridos, a consciência cauterizada é morte espiritual. Amém? 2 Tessalonicenses 1, 7, 9. Primeiro a gente falou em 1 Timóteo da morte espiritual, consciência cauterizada. E em 2 Tessalonicenses fala da morte total, que é a separação total de Deus. Diz assim, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Não obedecem. Não está falando de mundo não, querido, só. O que a Bíblia fala sobre conhecer a Deus? Prosseguir em conhecer a Deus. O que é a vida eterna, conforme as palavras do próprio Cristo? É conhecer a Deus e o seu Filho. Então, aqueles que não conhecem a Deus, não tiveram relacionamento com Deus, estavam mortos, apartados de Deus, desobedientes ao Evangelho. A pessoa pode ter nunca aceitado o Evangelho, como pode ter um dia sido alcançado por esse Evangelho, perdoado por Cristo, lavado pelo sangue, mas ele pode ter decidido no meio do caminho desobedecer.
E aí ele continua: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é a morte eterna. Apocalipse capítulo 20 em diante fala, depois do tribunal, do juízo, esses serão jogados no lago de fogo, ou seja, a segunda morte. Queridos, é separação total de Deus, mas não é só separação total de Deus. É perdição eterna, é tormento eterno. Então quem acha que está bem sem Deus, vai continuar sem Deus na eternidade. Mas só que não é só isso, esse é o problema. Não vai ficar numa boa só longe de Deus, vai ser atormentado por eternidade e eternidade. Queridos, isso é muito sério. E aquele que tem sono espiritual, ele não percebe a gravidade disso, da consequência eterna que isso tem. Porque em sã consciência cristã, redimida pelo sangue, lavada pelo sangue do Cordeiro, quem que ousa desobedecer a Deus? Sabendo que Deus é um Deus de juízo, sabendo que o dia do Senhor vai ser um dia de ai. Queridos, Jesus Cristo disse da cidade de Corazim: ai de ti, Corazim, ai de ti, porque se em Sidom tivesse sido feitos os milagres que vocês viram aqui, lá eles teriam se arrependido. Queridos, haverá um castigo. E ele fala, Sodoma terá um castigo menos pesado que o seu. Haverá castigo. As pessoas ouvem isso, mas não guardam que haverá castigo. Sabe aquele que é levado pelos seus apetites sexuais? Ele vai ser atormentado eternamente por esses apetites sem poder satisfazê-los. Vão ser flagelados. Queridos, a palavra fala que no inferno é um lugar de trevas, de gritos, de tormentos, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. Pensa ser queimado eternamente e nunca morrer. Gritar eternamente por socorro e não ser ouvido por mais ninguém. Ser atormentado por demônios. Isso é a separação total de Deus. O lugar que não foi preparado para nós. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos livrar da ira vindoura. E o que tem sono espiritual esquece desses ensinamentos. E a consequência mortífera do sono espiritual é morte espiritual e morte eterna. Entenderam a gravidade? Despertamento é o que Deus quer para nós, amém, queridos? É o que Deus quer para a igreja. Mateus 7, 16 a 20, ali o Senhor Jesus ele começa a falar a respeito da árvore, que é conhecida pelos frutos, e pelos nossos frutos seremos conhecidos. Então, temos que avaliar, queridos, que frutos nós estamos dando. O que nós estamos gerando? Como está a nossa caminhada? Deus, ele nos chama então a avaliarmos a nossa frutificação frente à palavra. Não frente ao que eu acho. Lembrem de Provérbios, não são os meus caminhos. Não é aquilo que eu acho que é certo. É frente à palavra de Deus, como nós estamos caminhando. Nós estamos produzindo frutos bons ou frutos maus? Jesus arremata em Mateus capítulo 3, versículo 8, dizendo que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é o único caminho para a restauração. É o único caminho para a restauração. O Senhor Yahvé diz, 2 Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Queridos, é um arrependimento com humilhação. É realmente sentir a dor de ter provocado o desgosto, a ira de Deus, de ter desagradado ao Espírito Santo. É uma conversão genuína. Nunca mais eu quero fazer isso. E se esforçar, e desviar o caminho, e buscar forças em Deus. Isso é arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, querido, é conversão genuína.
Então é isso que Jesus Cristo fala. Temos que produzir não só frutos para Deus, mas frutos dignos de arrependimento, que mostrem que nós verdadeiramente queremos caminhar segundo a vontade de Deus, estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Amém? Em Isaías 52:1, o Eterno ele faz uma convocação ao povo. Desperta, desperta, veste de tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Hoje nós somos o Israel de Deus, queridos. A promessa nos alcançou. Quando Deus falou com a cidade, falou com Jerusalém, desperta, é porque eles estavam dormindo. Eles estavam sonolentos também espiritualmente. Veste-te, por quê? Porque eles estavam despidos. Eles estavam nus. Faz lembrar o que Jesus Cristo falou no Apocalipse. Você está nu. Então, Jesus, ele fala sobre isso, e o Altíssimo fala sobre isso. Então, a convocação para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, é desperte, te veste novamente, vestes brancas. Queridos, nós só vamos conseguir isso verdadeiramente com uma atitude de contrição, de humildade, de arrependimento, de humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Sabe por que Deus não responde a muitos? Sabe por que não transforma a muitos? Porque não se arrependem de verdade. Porque não se humilham diante de Deus. Porque Deus transforma tudo aquilo que Ele pode tocar. Tudo aquilo que Deus toca é transformado. Tudo aquilo que Deus toca, ainda que esteja morto, ganha vida novamente. Ezequiel vê um vale de ossos secos. E Deus diz o que é para ele? Profetiza. Você acredita que desses ossos que estão sequíssimos, sem vida alguma, pode haver vida de novo? O profeta fica meio assim, Deus, tu sabes. Porque é tão caótica a situação de sequidão, que o profeta ele não se atreve a falar nada. Mas então o Espírito começa a soprar dos 4 cantos, e aqueles ossos começam a ganhar vida. Então tudo que Deus toca ganha vida, queridos. Se nós nos voltarmos para Deus, se nós seguirmos o que diz Hebreus capítulo 12, no versículo 1, fala, se desprenda daquilo que te amarra, abandona o pecado, percorra com paciência a tua carreira. No versículo 2 ele fala, olhe para Cristo, autor e consumador, olhe para Cristo. Queridos, se nós tivermos essa atitude, ainda que você não saiba exatamente o que mudar, como mudar, o Espírito Santo vai te revelar. E Ele vai se encarregar de trazer a mudança. Sabe aquelas coisas que alguns já têm percepção. Continue perseverando. Porque o Espírito Santo é quem se encarrega de trazer transformação e mudança para coisas que você mesmo não consegue. Mas onde é o lugar que você tem que estar? É na presença de Deus. A canção diz o quê? Tudo que eu mais quero é estar contigo. Tudo que eu preciso é estar contigo. Aonde? No secreto lugar. Quando você perde fome e sede de Deus, a primeira coisa que você perde é o lugar secreto com Ele. E ninguém pode ser transformado longe da presença de Deus, porque é lá que nós vamos ser alcançados por essa presença, transformados por essa presença, modificados. Sabe, queridos, aquela coisa de você não conseguir nem chorar pelos próprios pecados. Deus busca quem chore pelos pecados do povo. Mas como chorar pelos pecados do povo se nós não conseguimos chorar pelos nossos próprios pecados? Mas como nós vamos conseguir chorar pelos nossos próprios pecados se nós estivermos secos da presença de Deus, dormindo, perdendo o temor, a reverência, a obediência? Então precisamos de despertamento. E o caminho, queridos, é a humilhação, amém? O caminho é nós baixarmos a nossa cabeça diante do Altíssimo e falarmos, Deus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser fazer.
A palavra, ela nos traz vida novamente. Essa é uma palavra para nós, é uma palavra para a igreja contemporânea, é uma palavra para os nossos dias. É algo, queridos, que Jesus falava, que os apóstolos falavam, que essa igreja já foi ministrada, que o apóstolo Rogério trouxe há 7 anos atrás, eu acho, que é mais ou menos a data que eu imagino que é aquele caderno, que eu peguei algumas anotações, e é o que nós temos falado ainda. E é isso que o Espírito Santo vai anunciar até que Cristo venha. Amém, queridos? E para fechar, voltamos então para o versículo principal, Romanos 13:11. E isto digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertares do sono. Ou seja, enquanto tem vida, tem esperança, né? É a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Queridos, cada dia que se passa é menos um dia no calendário de Deus. Mais próximo está Senhor Jesus. Mas o mal é que muitos não só desperceberam da possibilidade da iminente volta de Cristo, como também desperceberam, como diz o salmista, perderam a consciência, entraram num estado de arrogância tão grande. O salmista fala, ajuda-me, ensina-me a contar os meus dias. Por que ele falou isso? Para se colocar no lugar dele, para saber quem ele era, que ele era bem pequenininho diante da presença de Deus. Me ajuda a contar os meus dias. Se nós temos consciência de que nós somos finitos, de que os nossos dias estão contados, de que amanhã poderemos estar sem vida, que amanhã poderemos morrer, porque se Jesus Cristo não voltar em nossa geração, em nossos dias, nós vamos morrer, amém? O problema é, para onde que eu vou? Porque a morte, na verdade, é só uma passagem, queridos, que te dá a entrada para a eternidade. Só que para qual eternidade nós vamos adentrar? Para a eternidade com Ele, paraíso ou inferno? Então é hora de despertarmos o sono, porque a salvação ela é próxima. Seja pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, iminente, ou seja, por nós irmos encontrar com o Senhor. Porque para aqueles que morrem, é salvação, é redenção. Entenderam? E a Bíblia fala, queridos, o apóstolo Paulo fala aos coríntios que nós gememos pela redenção do nosso corpo. Melhor é que nós estivéssemos com Cristo. Mas ainda que nós não estejamos com Ele. Porque quando nós estamos nesse corpo, nós não temos plenamente a visão, a revelação de quem Ele é. Mas a preocupação do apóstolo Paulo era, ainda que eu viva neste corpo ou não, eu quero agradar a Ele. Então seja pela vinda de Cristo, ou seja, porque eu vou me encontrar com Ele, minha vontade tem que ser agradá-lo. Mas como você vai saber isso? Como eu saberei se estou no centro da vontade de Deus, se eu estiver dormindo espiritualmente? Então, queridos, por isso os apóstolos, eles falavam muito sobre isso, e Jesus também. Você não pode estar dormindo, eu não posso estar dormindo. Jesus, ele resumiu dizendo o que em Mateus? De tudo que eu tenho para te dizer é vigia. Por que isso é tão sério? Porque se você dormiu, o Espírito não trabalha mais. Ele não tem mais liberdade na sua vida. É muito sério isso, queridos. Aqueles que retrocedem, aqueles que apostatam da fé. O que é apostatar da fé? É retroceder. Eles cospem a cruz de Cristo, pisam o sangue de Cristo. Isso é muito sério. Toda vez que alguém volta atrás, abandona os caminhos do Senhor, por que ela chegou a esse estágio? Ninguém abandona os caminhos do Senhor de uma hora para outra. Lembra que a gente começou dizendo o que leva ao sono? Depois os sintomas de quem está em sono, aquilo que ele vai apresentando, as consequências. Ninguém desvia de uma hora para outra. Ninguém é enredado pelo pecado de uma hora para outra. A pessoa só é enredada pelo pecado que está no coração. Ninguém cai de uma hora para outra. Isso é um processo. O diabo, ele tem como objetivo nos arrancar do lugar que nós devemos estar na presença de Deus,
e nos arrancar a eternidade. Então, queridos, a Bíblia nos diz, sede fervorosos em espírito. Nós não podemos nos acomodar, nos acostumar com a vida que nós levamos. Talvez você entre nesse lugar e não perceba. Talvez você perceba que alguns estão enquadrados nisso que foi ministrado hoje. Talvez você se incomode com isso. Mas qual deve ser nossa atitude? Nossa atitude, queridos, deve ser olhar para nós mesmos, amém? Porque nossa referência não tem que ser o outro. Porque se você se basear pelo outro, você vai errar. Porque o padrão a ser seguido é o padrão de Cristo. Se você se baseia por aquilo que o irmão do lado faz ou deixa de fazer, você vai cair no precipício. Um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão num precipício. Nosso modelo a ser seguido é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para nós mesmos e avaliarmos se nós estamos caminhando nesta pisada. Se nós estamos caminhando segundo as exortações do próprio Cristo, dos apóstolos e daquilo que tem sido ministrado pelo Espírito Santo. E orarmos para que venha o avivamento. Orarmos para que venha o despertamento. Nenhum avivamento na história veio sem oração, sem arrependimento, sem humilhar na presença de Deus. E é isso que o Espírito Santo ele está fazendo nos nossos dias. É isso que ele vai fazer na igreja dos últimos dias, porque virá o avivamento. Mas, queridos, nem todos participarão desse avivamento. Quando o Espírito vier com esse avivamento, quem estiver dormindo, morto espiritualmente, não vai nem sentir que teve avivamento. Lembra que aquele que está dormindo, está lá no sono espiritual, está no estado soneca, ele não percebe as coisas, ele não consegue ouvir, ele não consegue sentir. Então ele não vai conseguir perceber, ele não vai conseguir entrar. Ele não vai conseguir entrar nesse mover. Tem tantos que já não entram hoje. Por que vai entrar quando o Senhor vier com mais? Não vai entrar. Tantos que já dizem hoje, mas eu não sinto a presença de Deus. Avalie o homem a si mesmo. Por que você não sente a presença de Deus? Talvez, será que você não esteja lá naquele estado das coisas que levam ao sono, na preguiça, na falta de esforço, dando atenção para outras coisas seculares, do que priorizando as coisas de Deus, sendo desobediente? Ninguém que faz isso vai sentir presença de Deus mesmo, querido. Então é momento de nós despertarmos do sono, avaliarmos a nós mesmos, fazermos autoexame. Paulo fala sobre isso, examinar o homem a si mesmo. Então é tempo, queridos, de nós nos examinarmos, olharmos para dentro de nós, para ver se há algo em nós que precisa ser ajustado, para ver naquilo que nós decaímos, amém? Talvez você já não faça mais coisas que você fazia antes para Deus. Talvez você já não haja mais com a mesma disposição que você agia antes. Será que isso não indica um estágio ainda que não muito avançado, mas de sonolência? Então, quando nós escutamos essas orientações da parte do Espírito, é para que nós ouçamos e falamos, não, isso aí, eu estou dessa maneira, então deixa eu voltar. Será que nós estamos nos esforçando em conhecer a Deus? Quantos de nós caminhamos na presença de Deus há já algum tempo? Já não deveríamos estar ensinando? Já não deveríamos estar libertando? Já não deveríamos estar levando a salvação a outros, ministrando, ensinando a outros o caminho? Será que isso não indica um estágio de sono? De displicência, de falta de diligência? Queridos, o Senhor Jesus, Ele vai fazer a obra em nós, o Espírito Santo vai fazer a obra em nós, até que Ele venha. Mas o nosso papel é buscar a perfeição, buscar a santificação. Então é um processo contínuo, nós não podemos parar. Nós temos que queimar por aquilo que queima o coração de Deus, mas quem está dormindo não queima por nada. Ele só consegue dormir. Ele... Já viu a pessoa, sono pesado, sono profundo, você cutuca, balança, acorda. A pessoa não acorda. Ela está tomada do sono. Então quem está tomado de sono espiritual
não quer fogo, não quer presença, não sente necessidade disso. Queridos, então é momento de nós despertarmos. É momento de nós sermos purificados pela esperança da eternidade. Aquilo que Pedro fala, nós já recebemos. As coisas que são necessárias para a piedade, o que nós recebemos? As promessas. Quais promessas? Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Quais foram as promessas que nós recebemos? Quando nós aceitamos Cristo, quais foram as promessas que você recebeu? Nós recebemos perdão, amém? Justificação, cura. E nós recebemos promessas de andar debaixo dessas bênçãos, de viver vida abundante, promessas neste mundo e promessas eternas. E são essas promessas eternas que não desvanecem, que elas purificam a nossa fé. Então é tempo de nós despertarmos para essas coisas, amém, queridos? Amém? Era isso, queridos, que eu queria trazer para a igreja. Eu vou mandar esse estudo depois, para que vocês possam meditar. Meditem na palavra, amém? Nós temos sempre enviado materiais para estudo, temos sempre enviado, eu, pastor Elton, estudos assim, semanalmente ele manda estudos, temos as ministrações. Se esforcem em meditar na palavra de Deus, amém? Não somente eu e o pastor Elton, mas outros que compõem o corpo de obreiros. Temos os grupos, né? Nem todo mundo participa de todos os grupos, mas nós temos o grupo dos jovens. O grupo dos jovens que queimam, ou que deveriam queimar muito, recebe quase que diariamente, porque eu estou lá, estou vendo, palavra de Deus, quase que diariamente. Não tem motivo para dizer que não tem ajuda. Tem palavra para meditar todo dia, para parar, refletir. Vocês têm sido ministrados. Família Maap recebe toda semana, textos que são enviados pelo pastor Elton. Isso não é feito por acaso, queridos. Isso não é feito por acaso. Isso é alimento. Amém? Temos ministrações, esses estudos, que depois são disponibilizados. Para quê? Para que você tenha fonte de material para estudar. Aqueles que não sabem ler, podem ouvir. O ouvir, a fé vem pelo ouvir, amém? A palavra de Deus. Então quem não lê, não é porque não lê que vai ficar triste. Sabe por quê? Porque lá no passado, não era todo mundo que tinha a Bíblia. Só hoje que todo mundo tem a Bíblia. Mas lá na época de Jesus, diz a palavra que ele chegou no templo, era o dia de ler a Torá. Sabe como é que era isso? Tinha a Torá, uma Torá, lá no templo, guardadinha bonitinho no lugar. Eles iam lá, pegavam a Torá, eles liam a Torá para o povo, mas as pessoas não tinham a Torá em casa. As pessoas não tinham a Bíblia em casa. Então as pessoas, para aprender, tinham que ouvir. Muito bem. Então aquele que não lê, pode ouvir. Então tem as mensagens gravadas. E outras coisas que você pode ouvir da palavra de Deus. A Bíblia gravada, ouça a Bíblia. Não dá para dizer, não tenho tempo. Queridos, quem está indo para o trabalho, pode colocar lá no seu celular, fonezinho de ouvido e ouvir a palavra de Deus. Tem palavra de Deus gravada na internet, ela serve tanto para o bem quanto para o mal, amém? Mas você pode usá-la para o bem. Ao invés de ficar olhando coisa que não deve, pecando com seus olhos, pecando com seu ouvido, ouvindo coisas que você também não deveria, use para o bem. Vai estudar, vai ouvir Bíblia, ouça as ministrações deste lugar. Tem pessoas que são tão inconscientes do seu estado, que elas ficam o tempo todo também buscando coisas, buscando pregações, quando muitas coisas são ministradas aqui neste lugar. As pessoas buscam o tempo todo pregação de outras pessoas, e o Espírito Santo tem falado aqui. Mas Jesus Cristo disse que o profeta, ele não teria honra no seu lugar. Às vezes é isso que acontece com muitos, por isso que dormem.
Dormem. Porque estão buscando alguma coisa, mas o Espírito está falando aqui, mas ele não quer ouvir aqui, ele quer ouvir de outra pessoa. E se ele ouve a mesma coisa, não, essa aqui não, eu quero ouvir outra ministração, eu quero ouvir aquilo que vai me fazer bem, aquilo que vai me fazer ouvir aquilo que eu quero. Queridos, nós temos que ser mais diligentes. Estudar a Bíblia, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado. Anotar. Venha para a igreja com Bíblia. Tem gente que vem para a igreja sem Bíblia. Venha para a igreja com um caderninho. Anote alguma coisinha. Quando eu estudava, eu acho que alguns jovens devem ainda ter o costume de fazer isso. Isso quando você já está em estágio mais avançado, que não é primário, que é ensino médio, faculdade. Faculdade, ninguém fica passando nada na lousa. O professor está lá. Ripa na chulipa, fala, não passa nada. Se você não anota, depois você não tem matéria. Você estuda o que depois? Então, quando eu fazia faculdade, que os professores não têm mais aquela didática de passar coisa em lousa, é tudo falado, é tudo como se fosse ministrado, entendeu? Quem é crente, que torne crente as coisas, mas é tudo falado. Você vê, tem debates e tem coisas que são faladas. Se você não anota, depois você não consegue estudar. Quem faz faculdade aqui? Você fazia até pouco tempo, né, Jay? Tá fazendo ainda? É assim ou não é? Se você não anota, depois não tem como você estudar. Quando a gente quer se aprofundar em Deus, a gente anota tudo. Queridos, o apóstolo Pedro, ele tinha uma preocupação de fazer com que as pessoas não só soubessem, mas que depois elas se lembrassem. Por isso que as cartas eram escritas. Por que nós criamos esses materiais? Para que vocês se lembrem. Tenham fonte de estudo. Eu sou ministrada pelas ministrações que o Senhor me dá. Se eu leio alguns meses depois, como aconteceu ontem eu passei uma tarde lendo ministrações, lendo estudos, lendo coisas que o Espírito Santo me fez escrever, ministrações, lendo coisas que foram ministradas pelo meu marido há anos atrás. Eu fui ministrada. Anotem as coisas. Então, queridos, façam isso. Nós fazemos isso para que vocês tenham fonte, tenham material, tenham onde buscar a informação. Isso é bom, mas para aquele que é indolente, é brasa sobre a cabeça, amém? Porque aquele que é indolente não vai poder dizer no dia lá do tribunal, falar, mas eu não sabia. Como que você não sabia? E aí vai abrir o livro e vai falar, mas no dia tal foi ministrado sobre isso. Ah, mas eu não lembro. Ah, mas já estava na internet também. Foi mandado pelo pastor, foi mandado pela missionária. Queridos, é dessa maneira. E quantas vezes despreza? Quantas vezes a gente manda as coisas? Eu sei disso, queridos, pelo Espírito. Que nem todo mundo lê, nem todo mundo estuda. As mensagens que são enviadas, alguns fazem alguma reflexão, outros nem leem, outros leem em leitura dinâmica. Como se fosse só uma mensagem de corrente. E não é mensagem de corrente, não. É para reflexão. Então lá nos grupos, quando a gente manda, é esperando que vocês se alimentem. Nós nos alimentamos disso também. Jovens, façam isso, participem. E aí, quando a gente vê pessoas frutificando e outros não, vai ver por que não frutifica. Porque é indolente. Porque tem preguiça. Porque não dá ouvido. Tem alimento, mas não come. Então fica raquítico. Entenderam, queridos? Então nós precisamos voltar para a palavra. Precisamos basear a nossa vida pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. E precisamos comer daquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade do Espírito para nós. A vontade do Espírito é nos vivificar, é nos avivar, é restaurar lugares mortos em nós, é trazer águas sobre as nossas vidas, acender o fogo que já se apagou ou que está se apagando. E mais do que isso, aqueles que têm feito isso, permaneçam.
Porque a exortação não é só para aquele que talvez se veja no estado, mas para nos tornar vigilantes, para não cairmos no estado. Sabendo aquilo que pode nos levar à morte espiritual, você então evita o caminho. Se você soubesse que ali naquela rua tem um monte de bandido com arma na mão, esperando quem vai passar ali para matar, você vai passar ali? Claro que não, né? Palavra de Deus para o crente é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo fala, ouça. E eu não vou passar por esse caminho porque eu não quero morrer. Espiritualmente falando. Amém, queridos? Vamos nos levantar, agradecer ao Senhor.